Vamos retomar o debate. Mas antes de retomarmos o debate, deixem-me só convidar os viewers deste canal a irem checar a Instant Gaming e os preços magníficos que a Instant tem. Para além disso, checar também o meu giveaway, que eu faço todos os meses, em que podem basicamente ir buscar um joguinho qualquer ao vosso gosto, inclusivamente jogos que estão a preços mais altos. É só participar, basicamente. Portanto, é carregar no link que eu vou deixar aí nos comentários e irem participar no giveaway, está bem? Força nisso, bora lá. 1.700.000 pessoas. Sobretudo nas grandes áreas metropolitanas. É o resultado Tens que ver. do PSD, nomeadamente, em terem permitido que a imigração se tenha descontrolado. Metam isto em e política. entrar toda a gente sem qualquer Já vi, Rafa, mas ainda estou à espera que desbloqueiem. Acho que se nós não formos exigentes com o Governo nesta matéria, nós não vamos conseguir fazer nenhuma mudança. E eu vou-lhe dar só um exemplo do que um Presidente pode fazer e que eu faria. Eu nunca aceitaria nenhuma medida do Governo, nenhuma promulgação de lei, que, em vez de resolver estes problemas que acabei de enunciar, foi criar a direção executiva do SNS. Eu percebo PS e PSD queiram sempre pôr mais jobs, mais boys nos jobs. Mas a direção executiva do SNS é uma inutilidade. É uma inutilidade, não serve para nada. É um exemplo de como o Presidente da República pode dizer, meus senhores, nós temos que fazer melhor na saúde, não é desbaratar mais dinheiro na saúde. Acho que António José Seguro não tem legitimidade Ou seja, o poder da palavra. Porquê? O poder da palavra, mas também... O António José Seguro pertencia ao Governo nessa altura. À Ministra da Saúde, não é? O que o senhor quer, António José Seguro tem falado num pacto para a saúde entre os partidos. E o que lhe pergunto é o que é que um pacto entre os partidos para esta área muda concretamente na vida de quem hoje não tem um médico de família, de quem encontra urgências fechadas ou está há meses numa lista de espera? Bem, em primeiro lugar, eu quero clarificar que eu não represento aqui ninguém, nem nenhum partido, Não sei se já a tinha não posto. ser eu próprio. Isto é uma eleição presidencial e eu concorro para ser Presidente da República de todos os portugueses. Como eu ela? percebo que o Dr. André Ventura, como líder partidário, esteja a fazer desta campanha eleitoral uma eleição das primárias à direita, daquilo que entende que possa concorrer com o Primeiro-Ministro. É exatamente isso que ele está a fazer. No nosso primeiro debate, o senhor está na eleição errada. Isto não é um debate parlamentar. Quem tem o poder executivo em Portugal, É o o Governo. Governo, não Sim. é o Presidente da República. É verdade. Portanto, não misture. Segundo lugar, eu há 11 anos que estou na minha vida privada e voltei agora. Segunda questão, que tem a ver com O que é que o pacto da plano, saúde muda na vida plano- destas pessoas? É muito simples. Um pacto entre partidos, António José. Enquanto o Dr. André Ventura fala num plano que vai exigir ao Governo um plano concreto, quer dizer, o Governo, o que é que vai responder ao Dr. André Ventura? Saúde e Coisa sorte. diferente é um Presidente da República exigir aos partidos políticos todos, tenham uma incluindo discussão. o Governo, uma solução de compromisso que seja duradoura. Por exemplo? Porquê? Porque nós temos, volto a insistir nisso, nós temos governos com um período de governação muito curta. Depois vem um governo, muda o que o governo anterior fez. Depois diz que a culpa é do interior. Pois. Esta cultura de passa-culpas, que aliás também já aqui É verdade. assistimos. Sim. Nós temos que acabar com esta cultura. Dê-me um exemplo de um compromisso que fosse possível, Por exemplo, que fosse viável. Bem, um deles tem a ver com as carreiras dos médicos e dos enfermeiros e dos profissionais de saúde. Esse é um compromisso necessário. Nós temos que organizar e fazer uma gestão completamente diferente dos recursos do Serviço Nacional de Saúde. Há bons exemplos que nós temos em várias ULS, em várias unidades de saúde, que funcionam muito bem e que precisavam de ser replicadas noutras. Só que muitas das vezes a vertente e a vertigem partidária retira pessoas que são bons profissionais e que estão a fazer um bom trabalho, como aconteceu recentemente na ULS de Coimbra. Mas dou-lhe exemplos que são exemplos tão fáceis de concretizar. Veja uma coisa, Clara Mas de Sousa. alguma forma... Imagine uma pessoa que me está a ouvir. Diga-me só uma coisa. Este pacto visa de alguma forma mudar a arquitetura do sistema Não. ou trabalhar para melhorar a gestão do modelo atual? Não, visa um objetivo. Sem O dúvida. essencial é saúde a tempo e horas para todos os portugueses. Isso é o Com essencial. o modelo atual? Quer dizer, se for necessário fazer ali algumas alterações, não pode pôr em causa... Que o tipo de servi- alterações? Não pode pôr em causa o serviço universal e tendencialmente gratuito. Bem, Que o homem esse então-lhe é sempre- o conquista homem não o deixou essencial acabar da nossa democracia, que está a ser posta em causa a um em termos raciocínio. práticos. Ou seja, adquiriam um maior envolvimento de privados e do setor social... Em relação e a não quê? Que foi colocassem em ridículo causa a essa resposta. universalidade. Não estou a perceber. O problema está em capacitar o nosso Serviço Nacional de Saúde de respostas às pessoas. Dou-lhe um exemplo concreto. O país, em termos de rácio por 1000 habitantes, tem um número de médicos superiores à média europeia. Sim. Não estão no SNS. Porquê? Porque há hoje uma competição com o SNS. Que há mais dinheiro. Ao nível dos privados. Ele está a explicar ao o que é. nível dos países que pagam melhor. Ele já explicou o que é um pacto para a saúde. Aquilo que ele quer é basicamente entregar a responsabilidade aos partidos em vez de ser ao governo. Só. Porque o que acontece é que os governos são curtos,
passa a responsabilidade de um partido para o outro e ninguém se entende. E depois culpa o governo anterior. Eu acho que é importante que os partidos efetivamente chegassem a uma conclusão e apostassem nessa Isso conclusão. parece uma coisa evidente. Tinha que haver diálogo entre a esquerda e a direita, que é coisa que não existe Isso é hoje em essencial. dia. Segundo, nós E temos isso tem que esta ser situação promovido pelo que Presidente da queremos República, os como é lógico. tarefeiros E que prestam serviços muito mais caros ao Serviço Nacional de Saúde do que seria se nós pagássemos melhor aos nossos médicos. É verdade. Aqui tem um exemplo. Mas dou-lhe um exemplo, outro, entre muitos, para não estar aqui a detalhar, que tem a ver com o seguinte. Uma pessoa que nos esteja a ouvir lá em casa pede uma consulta médica. Está à espera dela, mas vamos admitir que a tem em tempo útil. O médico manda-lhe fazer análises. Ela vai ao laboratório fazer análises. Sim. Depois tem que ir novamente marcar uma consulta para mostrar ao médico. É verdade. Depois o médico faz a consulta e, naturalmente, faz a prescrição dessa receita. Ora, não é possível nós termos um sistema único nacional onde se possa evitar estas idas constantes aos médicos e que o laboratório que fez as Mas, rapaz, análises isso é- possa enviar imagina, para esse sistema. a realidade tem que ser assim. Não há outra hipótese. O Presidente da República não pode exigir a ninguém, bro. Nada. O Governo, claro que tem que ter em conta as palavras do Presidente da República, mas pode simplesmente não o fazer. Percebes? Recebe a receita em casa. Ou seja, uma melhor organização do Mas isso sistema. poupa. Sabe o que é que isto faz? André. Isso poupa tempo. Como a inteligência artificial, como acontece noutros sistemas europeus, quando é colocado ao serviço da saúde, dispensa aos médicos de trabalho burocrático e faz com que eles se concentrem no essencial, que é atender os doentes. André Ventura Pronto. falou há pouco do poder Ok. da palavra também nesta área. Faria maior pressão O Chega para haver ganhou o uma debate. melhor gestão e organização? Pá, nem sabia que o Chega estava a concorrer às eleições presidenciais. Foi agora que aprendi, pá. Não sabia como disso. vimos aqui, ou para si a solução está numa mudança estrutural? Isto é, há mesmo gajos que Não, são ficou completos muito claro, trolls. Mais uma vez, como o meu adversário não tem plano nenhum para nada. É que vocês dão legitimamente cabo do debate sério e do diálogo sério que é. Imagina, a malta está genuinamente interessada em perceber, em querer ver, em querer discutir. E depois vem meia dúzia de parvos vir para aqui mandarem papaias só para ver se o pessoal, para fazer se fazem rage bait e se o pessoal responde, pá, é estúpido. A carreira dos médicos, Estão literalmente dos enfermeiros e dos a auxiliares já está contribuir definida para a na lei. bandalheira, Não vamos defini-la, usar a porque ela já expressão está que vocês definida, uma lei entendem, de base de saúde, em que e isso Portugal já está. acontece. Também não é a organização em si, nem as receitas, nem a transmissão de receitas, que já acontecem também, não sei em que país é que está o Dr. António José Seguro, mas que já acontecem também. Um sistema único. Mas mostra uma coisa, mostra bem como o Dr. António José Seguro está a pensar nestas coisas pela primeira vez. E, portanto, diz assim, em duas ou três generalidades, coisas que podem soar mais ou menos bem, mas sem ideia nenhuma. E outra coisa também que eu acho importante. Qual seria a sua abordagem? Eu vou já lá. A qualquer questão que se lhe coloque É pá, sobre pois. o legado que deixou o Partido Socialista na matéria da saúde, o Dr. António José Seguro diz: eu não estava lá, eu estava na minha vida privada, não tenho nada a ver com isso. Sim. Não, Dr. António José Seguro tem a ver com isso, porque não se lhe ouviu uma crítica. Sobre saúde. Não, eu vou lá agora. Não se sobre preocupe. saúde. não se Fogo, preocupe, o António José eu vou lá. Seguro. Não se lhe ouviu uma crítica do estado desastroso em que o PS deixou a saúde. Não se lhe ouviu uma crítica e teve muitos anos para isso. Sabe quem é que disse isto? Nunca se lhe ouviu uma crítica durante quase 7 anos. Sabe quem foi que disse? Vasco Polido Valente. Nunca se ouviu uma crítica da sua parte, nem aos governos socialistas, nem ao caos que deixou na saúde. E agora lembrou-se de coisas pela primeira vez, ainda por cima algumas coisas que já estão definidas na lei. Eu tenho ideias concretas e específicas sobre saúde. Nós temos que mudar a lei de base da saúde para garantir, isto mete medo aos socialistas e à esquerda, mas a mim não me mete medo, para garantir Claro que não. o ser ultrapassado o tempo máximo previsto na lei, isto também está na lei, está previsto na lei, mal este tempo seja ultrapassado para uma consulta, para uma cirurgia, o privado e o social entrem em ação muito mais do que estão a fazer agora. Eu não quero saber, e acho que as pessoas também não, se são Sim, tratadas- o André defende a mesma coisa que a IEL, mas a IEL explica o modelo como deve de ser, o André não consegue explicar o que é que quer fazer. Que é, No privado. tem que entrar em ação. Ok, como? Não sei. tem um bom tratamento e se esse tratamento é dado a tempo. Isso tem que ser feito também. Não na há lei de base da críticas. saúde. O regime de dedicação plena, que devia ser isto que o Dr. António José Seguro queria referir-se, o regime de dedicação plena dos profissionais de saúde tem que ser resolvido. E, efetivamente, nós aí até estamos de acordo, porque eu já propus no Parlamento, e o Chega também, que as horas de trabalho extraordinário e suplementar dos profissionais de saúde, por exemplo, ficassem isentas de IRS, que é uma coisa da mais elementar justiça. Não é o Presidente da República que vai fazer isto, mas sou só pode eu. pressionar e incentivar uma coisa básica, que é quem se mata, entre aspas, passa a expressão, para nos dar um bocadinho de saúde a todos, quem se mata em horas extraordinárias, sejam auxiliares, que às vezes nos esquecemos deles, sejam enfermeiros, sejam médicos, sejam os que trabalham no INEM, seja A bombeiros. cena é que também isto fazem- abre um precedente, mano. Ok, faz isto com a saúde e todos os outros profissionais. Estás a perceber? Ok, dás as horas extra
Pois, é isso. As horas extra dos médicos e enfermeiros e o rei que parta, isentas de IRS. E os polícias, e os professores, e não sei o quê. Toda a gente começa a reivindicar. Isto é estúpido. Ou faz isto para toda a gente, ou então não fazes para ninguém. Eu acho é que se tem que pagar é mais. Ponto final. Muito sobre isto. Pague-se mais. Para lá do seu horário normal de trabalho, então se calhar... E reduza-se a carga fiscal. Só para terminar... Eu até sou a favor de reduzirem a carga fiscal na sua totalidade a funcionários públicos de cargos de relevância como polícias, bombeiros, professores, médicos. Isso acho que é uma boa medida e devia haver efetivamente reduções fiscais para essas profissões. Agora, pá, essas medidas de isentar horas extraordinárias a uns e não a outros, pá. E acho que também... É pá, qual a merda... Qual mal... A cena do IRS jovem é uma badalhoquice, pá. Deixam calados, pá. O Dr. António José Seguro eventualmente... Isso é uma badalhoquice, pá. Até porque quando era líder do PS disse que tinha Até que custa acabar isso, com gorduras a do ler. Estado. Lembro-me disso e estamos de acordo com isso. Então desafio e questiono se não devemos acabar com a direção executiva do SNS, que não serve para nada. Aí está um bom exemplo. Como é lógico. Não estou a dizer que foi o Dr. António José Seguro que propôs isto. Ficar na cabeça de alguém incentivar as horas extraordinárias, mano. Paguem, mas é bem. No geral. Só. Não estou a dizer isto. Tem Estou a dizer oportunidade que- agora, António José Seguro. Dr. António José Seguro, estou só a dizer que temos aqui uma instituição, um organismo absolutamente inútil e que se calhar podíamos pressionar para acabar e gastar dinheiro onde faz falta que se gaste efetivamente. É isto que eu estou a António dizer. José Seguro, faça favor. Não, é muito simples sobre esta questão da saúde. O Presidente da República deve, de um bom ponto de vista, e assim agirei, criar as condições para que os partidos políticos se juntem em volta de uma mesa. Disponibilizarei o Palácio de Belém para que isso se faça e cada um possa contribuir com soluções concretas para este compromisso na saúde. E, no fundo, nós precisamos ter um orçamento plurianual. Pois, claro. Nós precisamos ter medidas... A malta que que sejam sempre usufrui é a malta que executadas recebe uma neste miséria. E, para mim, um aspecto essencial é a valorização das carreiras e do estatuto de todos os profissionais de saúde. E fico satisfeito que, da parte do Presidente do Chega, haja essa disponibilidade para esse compromisso. E um regime de excepcionalidade na saúde seria importante, nomeadamente para essa revisão? Está-me a colocar perguntas que são do foro executivo e do Eu foro percebo que sim, estou parlamentar. apenas a pedir-lhe Portanto, a sua opinião. a questão é muito simples. Um Presidente da República deve ter uma prioridade clara. E, para mim, a prioridade do meu primeiro ano de mandato é a saúde. E é garantir que os portugueses terão saúde a tempo e horas. E quero, É isso, conjuntamente com não é, todos os Batuna? partidos e com o Governo, naturalmente, Tal e qual. criar as condições para que haja um plano. O país sabe que durante 5, 10 anos, para além das respostas imediatas que os governos têm que dar aos problemas que neste momento temos, existem medidas muito concretas que são avaliadas com datas, com calendário, com orçamento e que isso é um compromisso independentemente do governo. E acho Isso é que essencial. Ou seja, está de acordo comigo, porque foi aquilo que eu disse. Eu disse que o governo devia governar por resultados, ter um quadro de resultados, e caiu-me toda a gente em cima a dizer que o Presidente não governa. E agora vejo que afinal o meu adversário está de acordo comigo. É preciso impor metas, é preciso definir resultados e é preciso que o governo nos alcance. Ao menos conseguimos isto, Dr. António José Seguro, esta noite. Já não é mal. Dr. André Não é Ventura, mau, como não é? se recorda, eu entreguei-lhe aquilo que é o roteiro desse compromisso para a melhor nem saúde. falarmos disso. E, portanto, ainda bem que o leu. Porque António Isso José era Seguro, uma generalidade. ainda bem que o leu. obrigada, vamos mudar de Já ganhámos o contributo do seu partido para este esforço. Muito obrigada, Não, António é que José o meu Seguro. partido anda a contribuir para este esforço há muitos anos. O seu anda a destruir há muitos anos o Mas seu eu não estou... saúde. É essa a Mas há uma diferença. diferença. Uma contribuição incrível que o Chega tem feito para o país. Nota-se bem. A questão é que não tens que receber dinheiro nenhum de volta, pá. Tu não devias era ter sequer que entregar esse dinheiro. Essa é que é a questão. É que tu não estás a reter dinheiro nenhum. Aliás, quanto mais dinheiro retiveres todos os meses, melhor. Estás a entregar mais dinheiro do que devias e o Estado diz assim, olha, toma lá mais. Toma lá isto que deste em excesso. Essa é a Nós os diferença. dois. O senhor é o que líder os do senhores partido. andam a destruir. O senhor é o Mas depois líder do fica a malta toda contente quando recebe 2.500 euros. Ao fim do ano. partido. Este Eu tema não terminou. represento aqui Doutor partido José nenhum. Seguro, Eu já lhe disse. Dou-lhe o número de telefone do Dr. José Carneiro para que Mas a partir do dia 9 vai ser Presidente da República Portuguesa. Membro do governo, deixe-me avançar e ignorar a herança que tem. Eu sei que está... Deixa-me só dizer isto. Deixa-me só dizer isto. Eu sei que o Dr. António José Seguro, eu sei que está desconfortável com a herança que o seu partido deixou, mas eu acho que ao menos, se não gosta do que o seu partido fez, e eu concordo, eu também não gosto, mas ao menos ao menos não finja que fez bem, porque não fez. Não vamos improvisar. Mas, ó, Scapa, a questão é essa, mano. Imagina que isso é uma medida para inglês ver e para te deixar caladinho. Percebes? A questão é essa. É uma medida para te deixar caladinho, bro. Tipo, é mesmo, a realidade é essa. É que não contentar-te com essa miséria, puto, é uma estupidez, mano. Porque isso não dá para o nível de vida que vivemos cá, nem pouco nem mais nem menos.
Quem o quê? Recebem o quê? O SK está a dar o exemplo dele, que recebe 2.500 ao fim do... Recebe de volta. Olha, eu farto-me de fazer retenção na fonte e recebo 4.000 euros que nem nunca devia ter perdido. Honestamente, eram meus. O senhor André ficou em Ventura silêncio. deixa agora António José Seguro Devia ter responder? criticado. Sabe uma Essa coisa? é que é a diferença. Sabe uma coisa? Eu critiquei. O senhor ficou em silêncio. António José Mas Seguro, nos últimos José Seguro, anos, por favor. eu coloquei António José Seguro Saúde. Não se viu nada do que o senhor disse sobre saúde. André Ventura, deixa responder, por favor. Doutor André Ventura, Não disse nada. é normal que o senhor critique, que é aquilo que mais faz na vida. Não é só para dar melhorar, voz ao... é Agora para vai-me melhorar. ouvir. Em segundo lugar, o senhor era pago para falar, que é deputado há 6 anos. Eu não. Eu sou pago por Ai, trabalhar. como não é pago, não diz nada. Por trabalhar. Como não é pago, só fala quando é pago, é isso? Vou-lhe Só dizer, fala quando lhe vou-lhe paga. dizer uma coisa. Não é um bom exemplo eu do Presidente fiz- da República. Esta foi uma grande... Esta foi... Não é um bom exemplo. Ao longo destes 11 anos em que tive na atividade privada, em cerca de 40 iniciativas. Não houve uma é crítica claro, sua. Dá-me licença. houve É claro que as televisões não iam lá, nem os jornalistas. Portanto, eu era um simples cidadão. Nunca falou sobre Sabe, a como crise há- em que como há- esse como há- Milhões de cidadãos. Eu peço desculpa, percebo mas que sim, vergonha com Eu isso. tinha que dar aula. António José Seguro, o senhor vai deixar de ser um simples cidadão ou um deputado da República a partir de Mas já desculpa. percebi que só fala quando lhe pagam. André Ventura, António José Seguro, peço agora que atentem à moderação, se não se importa. Eu posso continuar a falar mais alto. António José Seguro, peço desculpa, temos que avançar, o tempo está a voar, peço compreensão da vossa parte. Vamos a outro tema. O país é hoje diferente do que era há poucos anos. Os números refletem um forte aumento do número de estrangeiros em Portugal a residir no nosso país e também mostram que há empresas cada vez mais dependentes dos imigrantes para responder à escassez de mão de obra. Esta é uma questão de partida e António José Seguro é a sua vez de começar neste tema. O senhor já disse que é preciso controlar... Ele e nunca explica, disciplinar- mas o Ventura nunca. Essa é a estratégia dele. Ele ataca constantemente, que é para não ter que explicar nenhuma das medidas dele ou das ideias dele. A imigração. Eu gostava Isso é a de saber estratégia. se é no sentido de apertar critérios de entrada ou, pelo contrário, se é sensível aos apelos, por exemplo, de tantos empresários, de tantos setores que dizem que precisamos de mais gente para trabalhar. Vamos lá ver. Nós temos aqui duas dimensões diferentes. Em primeiro lugar, sobre a imigração, o que eu digo hoje, sempre disse toda a minha vida. Nós devemos controlar e regular a entrada de imigrantes. Era o que mais faltava que isso não pudesse ser. Temos que organizar a nossa imigração. E temos que o fazer também ao nível do acolhimento e da integração. Claro. O modelo económico que nós temos no nosso país é um modelo económico que apela cada vez mais à mão de obra. Barata. Ora, A questão é pergunta essa. é se nós não devíamos alterar também Mão de o obra nosso não perfil qualificada. de desenvolvimento e de Como elas. crescimento económico, Claro que sim. para que ele pudesse, de alguma forma, produzir ainda mais riqueza do que aquela que produz atualmente, sem necessitar de tanta mão de obra. Não é? Nós Tipo, devemos- temos é que apostar em indústrias estratégicas que não as indústrias em que estamos a apostar sempre. E a entregar subsídios e apoios a empresários de setores que estão altamente já foda-se, em ruptura, com demasiada competição, setores completamente subcarregados e que não geram riqueza nenhuma e apostam em mão de obra quase escrava. E em vez de apostar em áreas estratégicas que em Portugal efetivamente geram dinheiro e riqueza. É estúpido. Isto é parvo, mas é uma coisa que fazemos muito. Uma era dentro- Já ainda ontem falámos sobre isso, por causa da questão do turismo. Tipo, continuamos a meter dinheiro no turismo, que é uma coisa que já está super saturada mesmo. Enfim, e continua-se a dar apoios para turismo e afins, como se o Portugal dependesse disso. Que está errado. Neste momento depende, mas erradamente. Vivemos numa era da inteligência artificial, da robótica, da era digital. Claro, Alguns como é exemplos lógico, mas somos um lá país fora. muito atrasado Portanto, nisto nós tudo. devemos pugnar por uma economia de futuro, uma economia altamente competitiva Claro. e com empresas altamente produtivas. No atual modelo, nós precisamos de imigração. E façamos um cenário que é o seguinte: imagine que de um momento para o outro os imigrantes vão todos embora. O país parava. Nós temos 40%. O país parava porque nenhum português quer fazer esses trabalhos a receber as misérias que os estrangeiros fazem. E a questão é essa, basta olhar para a restauração. Tipo, que português é que quer ir para um restaurante trabalhar a receber uma miséria e a fazer as horas que aquela malta faz? Imigrantes a trabalhar na agricultura. Ninguém. Só Claro, teríamos como um é setor lógico. importante que tem a ver com a questão da alimentação. E, portanto, para mim é essencial. É que culpar os também imigrantes se nisto é um possam disparate. adotar medidas ao nível do rejuvenescimento da nossa base de Mas como? Então, e o André Ventura? Nós Qual é temos que é um o país como muito dele? É isso que eu quero perceber. Ao menos aqui eu vejo um raciocínio lógico. No André Ventura vejo uma estupidez. Que é, vamos mandar todos cá para fora, isto não é o Bangladesh, isto não é não sei o quê. Ok, então. Querem fazer o quê?
É isso que não se percebeu ainda. O que é que se quer fazer daquele lado? Quer dizer, já percebemos todos, na verdade. É barrar, é barrar, é barrar. É barrar a entrada a toda a gente, sem critério nenhum. E as estimativas E avançam pronto. cada vez mais neste sentido. Há um fator que é positivo, que é o facto do aumento da esperança de vida ter aumentado. Isto tem que ser um compromisso total do Parlamento, não pode ser só de alguns. Pudesse e deva ser melhorada. E, portanto, nós temos que também criar oportunidades para que os jovens... Como é? portugueses Mano, tu tens tanta... A questão é, nota-se logo, tipo, tu tens tanta malta cá em Portugal que trabalha nessas áreas, ou que trabalhava nessas áreas, no setor da construção, por exemplo. Tinhas montes de malta a trabalhar nessas áreas. Montes de malta que emigrou. Tu até tens ainda mais mão de obra qualificada. Tens montes de enfermeiros, montes de médicos, montes de malta que emigrou lá para fora para fazer a porra do trabalho que vem um médico estrangeiro fazer para cá. Ou um enfermeiro estrangeiro fazer para cá. E que recebe uma miséria, em comparação, não é? Mas, epá, se fosse um trabalho cativante, quem é que queria sair daqui? Ninguém. Se tivesse, é que mesmo que recebessem menos, porque, epá, é assim, é lógico que não vamos passar de um dia para o outro a receber um balúrdio, não é? Claro que não. Mas, se houvessem condições mínimas, quem é que diz que a malta queria sair daqui? Eu acredito que qualquer imigrante prefira ficar em Portugal do que sair, não é? Vinham viver para cá. Como é lógico? Mas como é lógico que sim, meu? Como é lógico que sim? Tens é que garantir as condições para isso. Epá, e um dos disparates que foi feito agora nos últimos tempos foi aquela questão de dar os empréstimos a 100% para comprar, os incentivos de compra de casa para jovens. É um disparate autêntico porque ainda inflacionou mais o mercado. Mano, o mercado, só aqui na zona onde eu andei a ver casas, malta, subiu 100 mil euros, meu. A mesma casa... O mesmo tipo de casa, mesma área, mesmo ano de construção, 100 mil euros de diferença de preço, porra, do ano passado para este. Com um ano de espaço. Em fevereiro do ano passado para janeiro deste ano. Como assim? Pá, é um disparate autêntico. E depois o que isto faz é cultura de endividamento, porque muitos deles são a malta que nem consegue pagar os empréstimos a longo prazo. Tipo, metem a corda ao pescoço e siga para bingo, bora comprar uma casa. E é isso, e depois, mas sabes qual é que é o problema? Depois não conseguem pagá-las, têm que andar a vender no desespero. Se não conseguem vender no desespero, a casa vai para o banco e fica não sei quantos anos à espera para voltar ao mercado. E pronto. E andamos nisto. E depois estão casas vazias, que foram entregues a bancos, à espera para irem em leilão, à espera para serem postas no mercado outra vez. E pronto. E ainda agrava mais o problema. Pá, é não só por irresponsabilidade das pessoas que se metem nesses créditos, mas também por irresponsabilidade do governo, que criou uma medida que não funciona de todo. E olha que essa medida abrange-me a mim. No nosso país. Há este paradoxo. O país... Epá, é preciso é ter calma, ao meu. nível Fogo. do Estado e as famílias também ao nível das suas poupanças para formar os seus jovens. E depois o país não lhe... Epá, olha, Paulo, imagina, o hesitar demasiado a comprar tem a ver com as condições das casas que vejo, meu. Porque imagina, a mim custa-me um bocado estar a largar 300 mil paus ou 350 mil numa casa que nunca na vida vale isso, bro. Nunca na vida, jamais em tempo algum. Pá, percebes? Eu, por enquanto, olha, neste momento, com a renda que eu pago, compensa-me estar a arrendar uma casa. Mas compensa-me a léguas estar a arrendar uma casa. A léguas. Com a renda que eu pago, muito, muito mais me compensa. Tenho uma casa com garagem, uma casa bacana, num prédio bacana, recente. Porra, bro. Minha Nossa Senhora, meu. Tipo, é que estar a comprar uma casa a cair aos bocados, bro, para quê? Para isso mais vale viver na minha, estou bem. E tenho capital, não fico descapitalizado. Constrói. Mas construir tem sempre outros problemas agarrados. Ou conheces uma pessoa, ou conheces empreiteiros e etc. Ou então estás fodido. Se confias em alguém para construir uma casa... Quantos amigos meus eu tenho que ficaram agarrados a construir casas, ficaram para aí 4 ou 5 anos à espera. Tiveram que viver para a casa dos pais, casais, e mesmo os terrenos são caríssimos, claro que sim. Claro que sim. Construir só não é um filme de terror se tiveres alguém de confiança que garante que vai ter a casa minimamente pronta a tempo, estás a ver? Tu queres ganhar dinheiro, mas não queres correr riscos. Mas ganhar dinheiro em quê? Eu não estou a ganhar dinheiro nenhum. Ganhar dinheiro com o quê? Com compra de casa? Eu nem sequer quero ganhar dinheiro com compra de casa. Como assim? Eu ganhar dinheiro já eu ganho. Tipo, não preciso. Tipo, vou precisar para juntar 30 mil euros, preciso de uns 15 anos a poupar. Vezes construção da tua... É que imagina, eu descapitalizar-me
Mas eu tenho, a questão nem é para mim, isto eu nem sou um problema, eu tenho um teto à vontade. Até tenho 2, olhem, até se quisesse ia viver aqui para a loja. Mas é sempre uma cena, pá, o barato sai caro, esquece. SCK, isso, mano, só se conhecesse a pessoa. Já te disse, acabei de dizer que tenho uma carrada de gente que conheço que foi construir casa e que ficou agarrados. E isso também depende de onde vais comprar o terreno. Porque imagina, garanto-te a ti que um terreno que compras na margem sul não custa o mesmo aqui. Nunca na vida. Os terrenos aqui já estão a 150 mil euros. Pá, aí. Pá, não tem a ver com pensamento nenhum, são escolhas pessoais, meu. Isto são escolhas pessoais. É o que é. Ainda tenho que investir 120 mil só em obras. Pronto, pá, e onde é que isto compensa? Estás a ver? Isto não compensa em lado nenhum. Mas desculpem lá. Desculpem lá, isto não compensa em lado nenhum. Em lado nenhum. Olha, não me descapitalizo, fico com dinheiro na mesma. Pá, o dinheiro existe, o dinheiro está lá. Percebem? Vamos mexer no dinheiro. Para quê? Cria as condições e as oportunidades para eles se realizarem. Nestas condições, comprarem prejuízo. O que é que nós precisamos? Se eles cá ficarem, também vão ter cá os filhos. E nós precisamos... Mano, eu não acho que toda a gente tem 30 ou 40 mil euros para dar de entrada. Eu até tenho mais do que isso, na verdade. Mas nem toda a gente tem esse dinheiro para dar de entrada. Mas a questão é, se as pessoas não têm dinheiro para comprar as casas, não as compram. Ponto final. Pá, é assim que funciona, mano. Querem que eu vos diga o quê? Eu não reclamo de nada. Eu acho que as ajudas não podem ser essas, puto. Não é tipo, olha, agora de repente toda a gente vai comprar casa. Pronto, e é um festival do caralho. Ou então vais comprar casa onde podes comprar, bro. Não é tipo, vais meter uma corda ao pescoço, porque isso é mesmo à portuguesa. Mas não vamos falar sobre isso, mano. Isso é, olha, já tive este discurso aqui 20 mil vezes. Estou-me sempre a chatear convosco por causa disso. Não vale a pena, mano. Não vale a pena estarmos a chatear por causa disso. Não vale mesmo. Não vale mesmo a pena. Esqueçam lá isso. Tipo, eu vou-vos dizer isto. Pá, daqui a uns 6 anos falamos. Se calhar nem é preciso tanto. Mas vamos ver. É isso, Mimi. Olha, é exatamente isso. Mas, olha, vamos continuar. Pá, se o pessoal depois se enterrar, depois não venham chorar. É isso que eu digo. Precisamos de aumentar a natalidade do nosso país e de incentivar com políticas concretas. Começar para construir casas e precisamos de construir casas para as grandes obras públicas que são previstas, também vamos precisar de operários. A Espanha decidiu hoje mesmo, o governo espanhol, avançar com uma regularização extraordinária de 500 mil imigrantes, sem antecedentes criminais, já com residência comprovada até ao fim de 2025 no país vizinho, mas avançar para viver para o interior, garantir direitos fundamentais a essas pessoas, mas também a pensar na mão de obra. Se um governo português, este ou um outro, viesse a avançar com uma proposta idêntica, teria em si um coadjuvante ou um oponente? Mas desculpe, o que é que o Presidente intervém aí? Tem que promulgar ou não? Pode promulgar ou não. Não é? Tem que promulgar ou não tem que promulgar? Está bem, mas quer dizer... Mas olha, isso é uma coisa que acontece hoje em dia. Isso está a acontecer já. É raro, mas está a acontecer já. E elas saem rápido, porque há muita procura. Percebes? Tipo, hoje em dia o que não há mais é trabalho remoto. Tens montes de malta a trabalhar em teletrabalho. Aliás, tens montes de malta a fugir de Lisboa por causa disso, que só vem uma vez ao escritório ou outra. Tenho montes de... Aliás, meus amigos estão todos a fugir para essas zonas. E quem diz interior não é preciso ir para o interior profundo. Tipo, basta Santarém, Caldas da Rainha. Tenho montes de amigos a viver aí. Estão a 1 hora de Lisboa e estão todos a ir para essas zonas, a fugir para lá. Porque, obviamente, compram uma casa que vocês compraram em Lisboa a 400 mil, compram eles lá a 150. Percebem? É isto. Ou menos, se calhar, até, honestamente. Porque centro de Lisboa vão comprar um T3 a cair aos bocados, lá compra-se um T3 novo a 200 mil, 250. Bro, percebem o que eu quero dizer? Vamos lá ver. É um bocado isso. É difícil. Isto depois tem só a ver com as condições em que vocês querem viver. É só isso. Que a nossa economia precisa de contributo de mais mão de obra, que essa mão de obra não existe no país. O meu único problema com isso, Turbo, é que eu acho que há estrangeiros suficientes para se abarbatarem a isso. Percebes? Tipo, o nosso problema é que também uma coisa que pode mudar é o fluxo de estrangeiros a viver cá. Porque uma das consequências disto tudo também foi a Madonna ter vindo para cá viver e ter feito uma publicidade de caraças a Portugal, e de repente temos uma data de oligarcas a irem viver para cá e a comprar casas aos balúrdios e estão-se a cagar ao dinheiro, estão-se a cagar para o dinheiro que gastam nas casas e para os valores que as casas realmente valem, né? Na verdade. Olá, Bárbara, como estás? Mas pronto, ou seja, eu acho é que isto é um efeito bola de neve por essas duas razões. Porque tens portugueses a comprar casa à pressa que aceitam comprar casas a preços ridículos. Tens estrangeiros que aceitam comprar casas a preços ridículos. Tens imobiliários que se aproveitam constantemente dos preços ridículos para vender mais e sacar mais comissão. Portanto, neste momento isto é uma relação quase simbiótica,
que é pessoas a darem dinheiro a mais e pessoas no setor a viver à grande porque recebem comissões altíssimas, né? Portanto, dá-lhes jeito de viver. Aliás, isto chega ao ponto de, imaginem, vocês têm uma pessoa de confiança que até trabalha no imobiliário, falam com ela, a pessoa vai andar à procura de casa por vocês. Se encontrar uma casa porreira a um preço minimamente decente, vai falar e já tem uma pessoa de uma imobiliária, a pessoa da imobiliária dificulta logo a comprar essa pessoa. Imediatamente, porque tem que dividir comissões e eles não querem dividir comissões. Isto é um mercado tão maluco que eles sabem que vão fazer dinheiro. Nem precisam de vender esse gajo, porque sabem que vem outro gajo qualquer que não tem uma consultora imobiliária atrás a querer comprar a casa ao preço que a casa está. E enquanto houver malta a oferecer o valor e a não negociar, meus amigos, saúde e sorte. Claro que no meio disto tudo há casas que estão a preços altos demais e que são negociáveis e saem por valores mais inferiores. E também há muita malta a vender à pressa. Isso também há. Só que essas casas são logo abarbatadas. Porque, olha, lá está, porque os imobiliários têm amigos também, não é? A malta do imobiliário tem amigos. Também estão a precisar de casas. E mal sabem de uma merda qualquer, de uma casa que está a ser vendida a um valor baixo, falam logo com a pessoa e antes da casa entrar no mercado já está a ser comprada por alguém. Pronto. Isso também está a acontecer muito, na verdade. Há casas que até são postas nos sites das imobiliárias e saem no segundo a seguir porque já as compraram. Portanto, para vocês terem noção da javardice. Pronto, e é assim. Como é lógico não entram. É tudo por fora. Pá, mas pronto, é o que é. Enquanto houver mercado para isto tudo, vai continuar a acontecer. Agora, se o fluxo de casas a entrar no mercado, entre aspas, for muito grande, epá, esqueçam. Aí vem tudo por aí abaixo. A malta da imobiliária tem uma pool de clientes que compram a dinheiro vivo para depois especular. Pronto, ok. É isso. Mas enfim, malta, isto é uma questão é uma questão muito complexa mesmo, porque tem muitos fatores. Tem mesmo muitos fatores. Uma necessidade e uma emergência, no sentido de que a E nossa tem muitos economia interesses. precisa de contributo de mais mão de obra, que essa mão de obra não existe no país, qual é a solução? O país para? É muito Agora, a questão do controle e a questão da regulamentação da imigração é crucial para que nós possamos ter, esse contributo e não tenhamos outros problemas que acrescem. Agora, os imigrantes, vamos lá ver. Os imigrantes em Portugal dão um contributo indispensável, por exemplo, para a segurança social, além de darem para a nossa economia. O contributo que eles dão para a segurança social, que é da segurança social que se pagam as pensões dos nossos pensionistas e reformados que trabalharam uma vida, uma parte essencial vem deste contributo dos imigrantes. Dúvida. Portanto, uma boa integração é naturalmente algo positivo para o país. André Ventura, eu lançava aqui 3 ou 4 números que terá... Estamos a ver o debate, Bárbara. Estamos a ver o debate geral. Precisa de mais 4.500 das trabalhadores presidenciais para o ano que corre, até o final, para as colheitas, designadamente este ano. A Associação da Construção Civil e Obras Públicas diz que tem falta entre 80 a 90 mil trabalhadores e pensa também em imigrantes. A Confederação do Turismo diz que não se pode viver sem mão de obra estrangeira. Isto não leva a admitir que a imigração pode ser vista mais vezes como uma solução e não como problema. Deixa-me só voltar atrás aqui para dizer isto. Esta reação do Dr. António José Seguro mostra bem como não está preparado para o cargo. O Dr. António José Seguro nem sabia o que é que tinha que fazer se isso acontecer. Se tem que promulgar ou não tem que promulgar, se tem que vetar, se tem que reanalisar, se tem que mandar para o Parlamento novamente. Não, desculpa, foi o que pareceu, perguntou assim, o que é que eu posso fazer quanto a isso? Pode vetar, porque nós não podemos ter a entrada de gente de qualquer maneira, sem controle do país, de qualquer maneira. Obviamente que faça um país que já tem 1.700.000 imigrantes, muitos deles nem sabemos quem são nem de onde vieram. E se o Governo propusesse regularizar mais 500.000 de qualquer maneira, o Presidente tem que vetar. Isso acho que parece-me evidente. E acho que até o Dr. António José Seguro, se parasse para pensar um pouco sobre isto, diria a mesma coisa. Nós estamos de acordo sobre a integração. É preciso integrar, não temos condições para fazer isso. Mais uma vez, o que é que nós temos hoje em Portugal? Temos uma economia que passou a necessitar muito de mão de obra estrangeira, também porque não paga bem aos seus. Porque nós dizemos muitas vezes, precisamos de imigrantes para trabalhar na agricultura, na hotelaria, no turismo, enfim, em vários setores. Sim, porque pagamos miseravelmente aos nossos. Sim, mas isso é cultura, olha, é a cultura de muitos que votam ali. Era ter uma economia competitiva para conseguir pagar aos nossos, para não precisarmos estar a receber enchentes de pessoas, muitas delas vindas de países nada a ver connosco, com culturas completamente Estamos diferentes. Em pleno emprego. E que causam, obviamente, uma perturbação. Olá, Dani, como é que estás? Na coesão social. Evidentemente, é mau para todos e para o país também. Depois, nós não podemos esquecer o que é que aconteceu nos últimos anos. É que extinguiu-se o CEF.
O partido, mais uma vez, deste candidato, distinguiu o CEF em Portugal, ou seja, acabou com a única polícia que tínhamos para controlar quem entrava e quem, enfim, para sabermos quem era, se tinha cometido crimes, se não tinha cometido crimes. Portanto, o debate aqui está completamente enviesado. Isto não tem só que ver com a economia precisa. Bom, precisa porque, paga mal a quem quer trabalhar e, criou uma cultura de subsídios em que muita gente sente que mais vale não trabalhar do que trabalhar. E isso levou a uma exigência brutal de mão de obra. Mas a exigência de mão de obra não pode significar uma substituição populacional. Eia bem! Noutros países, Eia bem, onde é que já vamos? Na Alemanha, talvez por isso eu tenha vencido com 40% as eleições. Isto é mentira, by the way. Isto já foi fact-checked. Ele não venceu com 40%. Coisa assim mesmo. Porque eles sabem o que é que não pode acontecer cá. É o que aconteceu lá. Finalmente. Uma substituição populacional. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado quando dizemos assim. O Dr. António José Seguro diz que promulgaria este plano de regularização de 500 mil ou 1 milhão de pessoas. Desculpa, a pergunta não foi essa. Bom, mas foi o que disse, foi o que respondeu, não foi com números. Ou então não respondeu nada ao que é pior. Não foi ainda. com números. Então, mas em Espanha é 500 mil. Eu digo-lhe quanto é que é. 500 mil. 500 mil que foram hoje anunciados pelo governo espanhol. Ora, Portugal tem hoje um problema do acesso a creches. Mas Portugal é Espanha. Onde é que há substituição populacional, pá? Tenha um juízo, pá. Que estupidez de conversa, pá. Nova de pessoas a entrar Esta malta, de forma descontrolada, iam agravar, ia criar. Mas deixa-me dizer, esta semana saiu a notícia realmente, pá. Os estrangeiros representam mais de 30% dos trabalhadores que são colocados pelos centros de emprego. Ora, são pessoas. Foi a mesma que houve depois do ultramar, malta. Foi a mesma substituição populacional que houve depois do ultramar. Cá a descontar há mais de 5 Ai, anos. valha-me Deus, pá. Ainda nem trabalharam. Eu fico cansado. Mas, Carlos, isso não é verdade. Fico mesmo cansado. Gastariam se não tivessem cadastro e se tivéssemos visto emissão. Porque muitos entraram cá sem sequer serem vistos. Sim, estamos a ser colonizados. Outra vez. Mais de 120 mil entraram sem sabermos sequer se tinham cometido crimes. Por isso é que todos os dias se vê que pessoas fugidas do Brasil, da Indonésia, tal, são apanhados cá. Isso é errado. Devia estar regulado e até acho que nisso estamos de acordo, mais ou menos. Segundo ponto, efetivamente, nós não podemos só dizer precisamos de mão de obra e, portanto, entre toda a gente de qualquer maneira. Porque senão, deixa-me dizer uma coisa, as mães portuguesas não vão conseguir pôr os filhos nas creches. Isto não tem que ver só com contribuições. O país não é só sobre contribuições. Lá vamos nós com as creches. O país tem que ser também sobre estabilidade e sobre coesão social. Não há coesão social, nem haverá capacidade... Eu também vou dizer assim, se a malta acha que a substituição nas creches são a malta, as minorias de países, pá, enfim, terceiro mundo, que estão a fazer, bro, só se for nas creches públicas, porque nas restantes duvido que haja dinheiro para isso. Há de haver casas, habitação para todos, ou haver capacidade de ter creches... A malta esquece que recebemos muitos estrangeiros, que supostamente, segundo o André Ventura, são os estrangeiros de bem, sabem? Para esta malta, ingleses e americanos e a malta do cacau não é problema, isso é tudo, está tudo bem. Finlandeses, a malta que vem para aqui gozar reformas é na boa. Saúde, esses aí podem vir à vontade. Compram as casas, uma casa custa 300 mil paus, compram a 600 ou 700, estão-se a cagar, é dinheiro, que é cagar para isso. Pimba, substituem a população de bairros emblemáticos de Lisboetas, por exemplo, mas está tudo bem, isso não há problema nenhum. Isso não há problema. A grande parte dos nómadas digitais vêm para cá, têm filhos cá, metem os filhos nas creches e tiram lugar a famílias portuguesas. Também já não é um problema. Para mim isso não é problema nenhum, mas para esta malta que está sempre a chorar com a substituição populacional, esquecem-se muitas vezes disto, que é só dá jeito de falar sobre minorias que não se podem defender. Os outros estrangeiros com educação e o caraças que já podem repostar, já não dá jeito de mandar vir, percebem? É sempre assim, pá. É o que é. Portuguesas, se continuarem a entrar gente de qualquer maneira. E é esta a diferença de mundos entre o Partido Socialista, que apoia o candidato António José Seguro, e entre a visão que eu tenho para o país. Eu não quero fechar Portugal. Tens que ir tu mandá-los embora, Orla. Tens que os mandar embora, pá. Vai para lá. Vai para o aeroporto. Dizer-lhes para se irem embora, pá. Para darem meia volta. De qualquer maneira. E dois, que se tivermos em situação... Tens que ir para o Bangladesh com um cartaz. De muitos serviços públicos, a dizer, parem de vir para Portugal. Que quem recebe apoios da Segurança Social, como já acontece noutros países, só pode recebê-lo ao fim de 5 anos a descontar. Isto já acontece noutros países, como na Suíça e no Canadá, mas ao fim de 5 anos. E dois, garantir que as pessoas não estão a vir a Portugal para se beneficiar, como aconteceu com as gêmeas e com outras, da nossa saúde, e depois se vão embora e nós ficamos a pagar. Não beneficiam gratuitamente. Carlos, tenho que pagar. Eu não vou entrar
entrar aqui em debate, não é com Não, os que com certeza. só dizer isto. Nós sabemos, e até os responsáveis da saúde já o disseram, que em muitos casos não se consegue cobrar. E, portanto, estão a ouvir pessoas. Nós já não temos saúde para os nossos, estão a vir cá está em tratar desvantagem. e depois vão-se embora. É a sua vez, António José Seguro, até para equilibrar. Não, é só para dizer que esta política do empadão, quer dizer, começa-se uma coisa, mistura-se tudo, sem factos e apenas baseado nas percepções, eu discordo completamente. Segundo, estava-se a falar da regularização. boa analogia. Não é nova entrada de imigrantes. Sim. Política do empadão é muito boa. Regularização extraordinária. Gente que já está em Espanha, no caso concreto. Estava-se a falar de regularização. Extraordinário. E o doutor André Ventura passou o tempo a dizer vem mais gente. Portanto, regularização, estamos a falar dos que cá estão. Ilegais. Pois, Desculpe, e com critérios. Estão ilegais. E com critérios. Estão Segundo, todos como é que ilegais. resolvia o problema? está cá tudo ilegal, malta. Vieram todos. Ela para? Vieram todos pela fronteira, sem qualquer Não, relação. O senhor Vou mesmo. fala para criar, de facto, uma sensação de receio, de medo e de divisão na sociedade portuguesa. Mas, verdadeiramente, quando lhe colocam problemas essenciais como o crescimento da nossa economia, o senhor não tem respostas. Terceiro, quantos desempregados nós temos em Portugal? Sabe qual é o... Mas tu não sabias, pá, que a linha verde é uma linha só para estrangeiros, mano. Está lá escrito, bro. Não é suposto tu apanhas esse metro. A linha verde é suposto ser só. É mesmo só para estrangeiros, bro. Tipo, está lá escrito no metro. Quando entras. Eu respondo-lhe a seguir. É que isto são as respostas que dá vontade de lhes dar, mano. É que Desculpa. o número de imigrantes que nós temos no nosso país é de 1,5. Mas o que é que Não isso é? tem a ver? Melhor. António José? Não, o que eu quero dizer é que o senhor disse... Como é lógico? se Não, eles não se querem. pagasse melhor. Eles não Vou fazer querem. aqui uma crítica direta aos empresários portugueses. Não, e ao Estado? Nós conseguiríamos que os desempregados fossem todos trabalhar e não precisávamos de imigrantes. O que eu quero dizer é que o número de imigrantes em Portugal é superior ao número de desempregados. Nós vivemos numa situação de quase pleno emprego. Não percebo o que é Aquilo isso que neste momento é o desemprego mais complicado é o dos jovens. Esse é que é o desemprego mais complicado, que é necessário criarmos essas Então oportunidades. vai-me deixar responder agora? Faz Se favor. for muito rápido, está Faz favor. António José, sabe o que é que há pleno emprego? Porque os nossos jovens, por causa do seu partido, tiveram que ir embora. Ah, então. O quê? É? Como assim? É por isso que há pleno emprego. Há Ah, ok. Então é essa a lógica. Portanto, o pleno emprego aconteceu porque mandámos fora aos outros. pleno emprego porque os jovens... Não, agora vai-me deixar nenhum falar. partido aqui. Estava a falar comigo, Ai, agora não caramba. estou. Agora estou aqui a ouvir. Não venha aqui falar de pleno emprego quando 30% dos jovens que nasceram em Portugal vivem no estrangeiro por causa do seu partido e das suas André políticas. Ventura disse que ia Olha, não foram eles que os mandaram emigrar, ó André. Foi o partido onde tu estavas, pá. Não, só para... O partido onde tu estavas é que os mandou emigrar. E eles foram, olha, pronto, aceitaram o conselho. Não, doutor António José Seguro. Não Estes estavam ilegais. Conhece estou. a palavra ilegal? É por isso que estão ilegais. E agora faz-se uma regularização extraordinária. Não se faz nada. Sabe que se fizer isso... Desculpe. Sabe que se fizer isso... Em Portugal não está para sabe ser que se feito, fizer vamos isso... ter que avançar, Desculpa, André Ventura. posso terminar ou não? Sabe que se fizer isso... Só lhe quero dizer uma sabe coisa. que se fizer Foi isso... colocada uma questão teórica. Posso falar? Foi colocada uma questão teórica. Este assunto, desculpe, este assunto não não está. está na ordem do dia. Pois eu sei. Eu Foi não- colocada não- uma questão não- teórica. Posso agora? Não lhe interessa que isto esteja na ordem Não, do por dia. amor de Deus. Por aí está e não sabia o que é que havia de O fazer. senhor está sempre Agora, a confundir. doutor António José A Seguro, sua política Para é do concluir, empadão. André mistura Ventura, tem tudo. mesmo de concluir. Eu disse que tinha que ser rápido, já está a percebo falar o há mais nervosismo de quem não tem ideias Estou sobre muito- nada. Estou muito É, não tranquilo. tem. Deixar de dizer Estou isto. muito tranquilo. Regularizar pessoas que estão ilegais em Portugal em catadupa equivale a regularizar aqueles que tinham cometido crimes da banca e depois... André dar-lhes Ventura o está perdão. colocada a sua É a nota. mesma António coisa. José Seguro? Não, deixa-me só terminar. É que ambos estes candidatos, Nós não ambos os devemos. partidos que estes Todos candidatos representam, ou representaram, neste caso o André Ventura ainda representa o Chega de certa forma não, de forma total, mas o PSD representou, ambos os partidos têm culpa no cartório. Não percebo qual é que é aqui a conversa. Tipo, é que ambos estiveram nos partidos que acusam ao mesmo tempo. Neste caso o Seguro há 10 anos e o André Ventura há 11 ou 12, nem sei muito bem. Portanto, não percebo aqui a conversa. É que isto nem sequer é uma eleição para se falar de partidos, meu. Isto são os presidenciais. Estaram Há ilegalmente. alguma proposta em cima da mesa? Nós não devemos. A pessoas que Há entraram... alguma proposta em cima da mesa? Não há. Nós não devemos. A pessoas que entraram... Então o senhor está a fazer uma ficção. Nós não devemos. A pessoas que entraram O ilegalmente André Ventura esteve no PSD. em Portugal, dar-lhes o beneplácito de os Já tornar disse legais, isso, André Ventura, temos entraram que ilegais em Portugal. Há Por aqui isso uma é que é ilegal. Nós devemos fazer que as pessoas entrem, cumpram regras, venham por um processo e cumpram as regras de imigração. Só mostra que o senhor quer a mesma bandalheira que o seu partido quero. deixou. Bandalheira! Cheque. António José Seguro, a última nota para É uma bandalheira. Isto é tudo uma bandalheira. Simples. Eu vou manter o nível deste debate porque eu quero recordar-lhe que estou-me a candidatar Olá, para Afonso. presidente Da República, é verdade. E Portanto, não tem ideias sobre nada. Pode não dizer nada, continuar e a ver se as pessoas votam em si de qualquer maneira. Mano, como é que este gajo... portanto, quero recordar-lhe isso e recomendar-lhe
E se tudo correr bem e se merecer a confiança dos portugueses, é necessário que nós mantenhamos um clima de relacionamento institucional. O senhor é presidente de um partido em Portugal. Do maior. Que tem Do maior a seguir ao governo. Okay. Do maior. Eu digo que foi relativamente ao Estado de Portugal naquele momento. Em 2008, na altura da crise económica, consegui trabalho. E posso dizer que fui bem tratado como ninguém nas compras de leis deles e pago os impostos corretamente. O trabalho que fazia em Portugal vem fazer exatamente o mesmo e com o dobro do valor. Epá, normal. Em 7 anos comprei casa própria, ao qual em Portugal andei a viver em casas alugadas porque era impossível comprar. Epá, percebo, mágico. Completamente, mano. Não tenho dúvidas. E que eu respeito democraticamente. E respeito os seus eleitores. E sabe porque é que eu respeito os seus eleitores? Sabe porque é que eu respeito os seus eleitores? E respeitar o país. Sabe porque é que eu respeito os seus eleitores? E alguns que votaram em mim. Porque fazem a diferença entre um candidato presidencial e uma eleição partidária. E uma eleição partidária. É porque muitos dos seus eleitores estão angustiados. Isso estão. Pá, Leandro, isso é para ti. Não sei porquê, mas se me quiseres dizer porque é que para ti foi um dos piores, eu aceito a tua explicação. Para mim não acho que tenha sido de todo. Isso é verdade. Acho que tiveste presidentes muito piores. da República ficam angustiados. Isso é verdade. Eu também fico. Tendo em conta os tempos, não acredito que tenha sido um dos piores Em que o presidentes. país chegou, não terem acesso. E eu saio deste debate muito angustiado, deixa-me dizer. Ainda não acabou o debate? Ter acesso, Coitadinho. a cuidados de saúde até pior, não ter acesso à habitação. Vamos mudar Eu a compreendo agulha, a olhar revolta. para fora também. Com tantas promessas que foram feitas. António José Seguro, André Ventura, eu peço que respeitem também as regras do debate. O tempo para este tema já terminou. Vamos avançar, vamos olhar também para fora, para o posicionamento de Portugal no mundo. O atual contexto internacional requer tomada de decisões importantes dos governos, dos chefes de Estado, algumas que podem até contrariar aliados históricos e importantes, como é o caso dos Estados Unidos. André Ventura, enquanto Presidente da República, como é que vai lidar com a estratégia do Presidente Donald Trump de dividir e enfraquecer a Europa? Eu sei como é tirar mais fotos com o gato do Chega, o António. Ele e todos os elementos do partido, que agora são as publicações que andam todos a fazer. Toda a gente a tirar fotos com o António para pôr nas redes sociais, que é para ver se ganha mais likes das pessoas que gostam de gatos. É assim, pá, é a estratégia TikTok. É a política TikTok. Mostrar firmeza. É agora assim que se faz política em Portugal. Mas perante os Estados Unidos, perante Espanha, perante todos. Portugal tem que mostrar Como é que é, firmeza perante os países. Mas é Não. bom aos Estados Unidos. Eu gosto muito do gato, acho muito fofo, mas não vou meter like. É a minha pergunta. Tem que mostrar Portugal firmeza. tem que mostrar de que forma? firmeza. Ok, então mas espera lá. Foram as políticas que ocorreram com o nome dele pelo meio. Ok, atenção. Dizer que o Marcelo não foi uma única vez interventivo, isso é falacioso, porque ele muitas vezes interveio nos assuntos. Aliás, ele até interveio demais. Muitas vezes demais. E que fez intervenções que inclusivamente baralharam um bocado as coisas. Inclusivamente na situação do António Costa, se te lembrares. Portanto, ele foi interventivo até demais. Portanto, não sei onde é que tu viste que ele não foi. Mas foram algumas falas que ele soltou que lhe ficaram. Mas quais? Por exemplo, diz-me uma. Em que situação? As polémicas que ocorreram em nome dele foi a questão das gêmeas. Pá, que sim, é uma polémica lixada para estar agarrado ao nome do Presidente da República, principalmente por causa do filho. Pá, mas pronto, ele desmarcou-se disso da forma que conseguiu. E até agora ficou para se perceber se realmente ele tinha alguma coisa a ver com isso ou não. Agora, ele fez intervenções demais. Foi um presidente, pá, inclusivamente, eu não disse que ele tinha sido um presidente perfeito, pois não, não disse. Disse que ele tinha sido um presidente que dentro dos anos de mandato que teve, que foram muitos, vocês estão-se a lembrar dos últimos 2 ou 3, eu lembro-me dos últimos 8 e das vezes que ele interveio nesse tempo. E ele não foi um mau presidente durante esses anos todos, não foi, pá, lamento imenso. Teve 2 mandatos, não foi um mau presidente. E acho que foi melhor presidente que o Cavaco, por exemplo. Portanto... Não sei, mas podes-me dar situações em concreto em que achas que o Marcelo teve mal. Epá, eu nem estou aqui a defender o Marcelo, atenção. Tipo, não estou. Só acho que é um bocado parvo dizerem que ele foi um péssimo Presidente da República quando, pá, por exemplo, disseste que ele foi o pior de todos e só me deste um exemplo, que foi o Jorge Sampaio. Tipo, imagina. Sempre que está em causa defender Portugal, eu acho que nós temos que superar a partidarite, as diferenças partidárias e defender o nosso país. Isso é evidente. Ser Presidente da República é muito mais do que a questão Portugal-Estados Unidos. Mas eu quero ouvi-lo concretamente sobre a posição Portugal-Estados Unidos, porque de facto é um aliado histórico de Portugal. E já agora, eu não te estou a interpretar mal, mas imagina, não é isso que faz de um Presidente péssimo, não são determinadas situações caricatas. Que atenção, eu não te retiro essa cena de ele ter tido algumas intervenções polémicas e algumas coisas que não foram, principalmente nestes últimos 2 anos.
Principalmente nestes últimos 2 anos, que até eu próprio critiquei, porra, caramba, ninguém está esquecido aqui que eu falei sobre isso no canal principal, falei várias vezes sobre o Marcelo e sobre as parvoíces que o Marcelo fazia. Portanto, não estás a ouvir um gajo que nunca falou sobre esses assuntos. Agora, acho é que ele de longe não foi o pior presidente, mano. Dizer isso é parvo. Isso não faz sentido nenhum. Por exemplo, para uma questão concreta, já porque... Claro, foi super interventivo nesse aspecto. Por exemplo, em Pedrógão. Pá, não sei o que é que se passou, malta. Olha, a stream está up. Fui down, não sei porquê. Eu estou up aqui. Não tenho tido problemas nenhuns. Deve ter sido a Twitch. Não, isso é a Twitch, malta. Não é meu. Isso não é meu, é da Twitch mesmo. Eu estou bem. Aqui não tenho drops nenhum, está tudo ok. Deem refresh. Não foi meu isso. A minha net está ok. De 0 frames perdidos, tipo, a stream está ok. Está aí com alguma dificuldade em concretizar. Eu vou-lhe pedir, por favor, uma resposta em relação a um exemplo em concreto. Vocês querem falar disso, eu percebo só. Mas eu tenho outras coisas também que acho que são importantes do ponto de vista... Então mas quem é que decide o que é importante? Vai este gajo, vai, olha, eu fico... Está aí com alguma dificuldade em agora, Portugal e Estados Unidos, porque de facto é um aliado histórico de Portugal e já agora, olhando por exemplo para uma questão concreta, já porque está Vou entalá-lo. Vou entalá-lo agora. Eu vou-lhe pedir, por favor, uma resposta em relação a um exemplo em concreto. Vocês querem falar disso, eu percebo só. Mas eu tenho outras coisas também que acho que são importantes do ponto de vista internacional. Mas a minha pergunta é sobre os Estados Unidos. Este Conselho para a Paz que Donald Trump criou, gostaria de ouvi-lo sobre isso. Enquanto Presidente da República, que conselho daria, por exemplo, ao Governo? Seria para Portugal. Atenção que a questão de Marcelo fazer promessas não é o que eles têm que cumprir. Eu acho que o Presidente de Portugal... Essa promessa, por exemplo, foi errada, na verdade. Eu nunca devia ter prometido isso. País, seja quem estiver na Casa Branca, seja ele democrata, republicano, seja quem for. O território de Portugal não se discute, a integridade europeia não se discute, Portugal no mundo não se discute. Isso não queria falar sobre isso. E nós devemos ser firmes nessa defesa. Agora, nós temos aliados. Eu não quero estar aliado com a Venezuela, nem quero estar aliado com o Irão. É exatamente isso. Com os países... Vamos fingir que o clima tenso das últimas semanas não aconteceu, que o Donald Trump não ameaçou a reivindicar a Groenlândia, vamos fingir que nada disso aconteceu e vamos fingir que os aliados a que temos que nos aliar é a Venezuela e o Irão. Vamos fingir que sim. É que ninguém falou sobre isso. Ninguém fugiu outra vez ao assunto, porque ele não consegue dizer que está categoricamente contra o Trump nesta merda da Groenlândia. Não consegue. Ainda não ouvi dizer isso uma única vez. Olha, basta... Eu também, pelo menos, para mim, eu não queria um presidente que fosse festejar a eleição de um gajo nos Estados Unidos da América, fosse para lá, nem entrasse, para mim tudo foi barrado de lá entrar. Ainda para mais, um presidente da República Portuguesa ir para o estrangeiro, neste caso os Estados Unidos da América, celebrar a eleição de um gajo que está metido em 250 mil esquemas malucos, em processo atrás de processo, criminoso, é um gajo criminoso, que inclusivamente promoveu um golpe de Estado, mas não, para o André Ventura é incrível. E ser apoiado por Viktor Orban, que é um gajo também muito bacana, toda a gente sabe, que volta e meia vamos ali beber umas jolas com ele, o gajo está tudo bem com essa malta. Que têm terroristas no seu governo. Nós temos muita clareza. Não, tu vês o Segura ser um senhor neste debate, que é um gajo com alguma classe a responder às perguntas, não é um labragão do tacho. Aliarmos-nos às democracias e não aliarmos às ditaduras. Mostrar firmeza em relação aos Estados Unidos, por exemplo, nesta questão em concreta, nesta questão em concreta, como é que Portugal deveria agir? Devia agir. Integrar ou não este Conselho para a Paz? Deve agir de forma firme e acho que o Ministro... Ele não consegue dizer, pá, isto é inacreditável. Que se isto se cingir apenas à questão israelo-palestiniana. A verdade é que houve um cessar-fogo em Gaza, não foi a esquerda que o fez, nem foram os democratas que o fizeram. Há um cessar-fogo em Gaza, aquela merda continua a ser destruída todos os dias. Olha, eu fico maluco com isto. A verdade é que estamos a tentar ter paz em Gaza. Olha, tivemos tanta paz em Gaza que na cimeira andavam a meter prédios visionários. Era Gaza for the rich. Estão a ver que era tipo fazer um complexo, uma porra de um condomínio fechado em Gaza. Os gajos que promoveram a paz. Terraplanaram aquela merda toda, não descansaram enquanto não correram com os palestinianos todos de lá, para fazer lá um complexo. Vamos ver se conseguimos na Ucrânia centro. Também. Portugal deve se posicionar ao lado da paz e ao lado de defender os interesses. Uma paz incrível, andar com drones a mandar para cima dos palestinianos desarmados e o caralho.
Ganda paz, Eu pá. acho que a questão é muito mais do que isso. Portugal deve se posicionar, olhar para o Conselho e ver a dimensão que o Conselho tem. Agora, deixa-me um bocadinho mais longe sobre isto, porque a presidência portuguesa não é só nem sobre Donald Trump, nem sobre Vladimir Mas a minha Putin. pergunta neste momento é sobre Donald Trump, Deixa-me só terminar. André Ventura. Porque isto interessa, não é? A forma como o Presidente da República... Aliás, isto é que para mim interessa mesmo. A forma como o Presidente da República Portuguesa se vai posicionar em relação a estes assuntos geopolíticos. Isto é que me interessa, porra. Mas o homem não quer. Isto não interessa para ninguém, porque também não lhe interessa a ele. Para a agenda de tentar vender o Chega nas legislativas, não lhe interessa isto. Falar sobre os assuntos que interessam realmente. Um Presidente da República, que seja chefe de Estado, isto tem que passar por uma coisa: não nos deixarmos humilhar na cena internacional. E isso é o que, infelizmente, tem sido feito por Marcelo Rebelo de Sousa. É o que tem sido feito pelos presidentes anteriores, que é... Ir para a Angola, de apertar a mão... Ele vai voltar outra vez com este discurso. Lá vamos nós à Angola. Querem ver? Olha, aposto convosco. Portugal anda pelo mundo com uma espécie de cabeça baixa. E isto não tem que ver só com os Estados Unidos da América, tem que ver sobretudo com os PALOP. É sempre a mesma conversa, puto. Ele vai sempre ao mesmo sítio, porra. Este homem não é sempre o mesmo discurso. Relações na Europa. Nós não podemos permitir que um chefe de Estado português Vá a Angola apertar a mão, vá a outro país qualquer. onde o chefe de Estado acusa Portugal de ter sido um violador, não sei o quê, que vem cá e levou isto. Onde nos chamem ladrões, esclavagistas, onde nos chamem racistas, e saia de lá de cabeça baixa e a pedir desculpa. Eu quero ser um chefe de Estado que, como lhe disse, defende Portugal perante todos os países do mundo, independentemente de serem impecável Estados Unidos, isto. Inglaterra, a Espanha, a Rússia, seja o que for. Portugal tem que ser firme na defesa dos seus interesses geoestratégicos. 2, eu vou acabar com aquilo que começou há muitos anos e que não é só de Marcelo Rebelo de Sousa, que é este sentimento de humilhação nacional perante os nossos antigos PALOPs. Acabou essa história, só para terminar, acabou essa história de pedirmos desculpa pelo nosso passado. Acabou essa história de perdoar dívida a Moçambique e ao Brasil e etc. E tem que dar a palavra a António Onde é que ele José veio com essa conversa? Tem que dar a Vou terminar. oportunidade. Basicamente, só para terminar, eu quero um chefe de Estado que orgulhe a bandeira nacional. E é isso que eu vou procurar fazer. António José Seguro, qual deve ser a nossa estratégia de resposta aos Estados Unidos, por exemplo, à posição de Donald Trump? Portugal deve correr o risco de hostilizar ou afrontar um aliado? Eu só pedi uma clarificação, não fiquei com qual foi a sua resposta, devemos ou não integrar o Conselho da Paz? Acho que se restringir à questão israelo-palestiniana e não a uma questão superior. Isso foi dito hoje, aliás, eu sei que está um pouco desatento, mas foi dito hoje pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros português. Desculpe, eu não estou desatento absolutamente. Estava a fazer uma pergunta que já respondi. Mas eu já respondi no início. Pronto, eu perguntei-lhe assim, para saber. É que se fala de opiniões, não compreendo bem. Nós temos aqui que fazer uma análise muito objetiva sobre o seguinte: se este movimento que os Estados Unidos estão a fazer é um movimento de uma administração ou se é um movimento dos Estados Unidos. Independentemente dessa análise, e por isso eu convocarei um Conselho de Estado, o primeiro Conselho de Estado já em março, será para debater esta questão da segurança e da defesa, porque é uma questão muito importante. Eu quero dizer que a Europa e Portugal em concreto têm que reforçar a sua autonomia estratégica em matéria de segurança e em matéria de defesa. O que é que isso significa? Significa termos melhores meios mais eficientes para nos defendermos e para nos protegermos. Há 6 meses o senhor questionava aqui o investimento em defesa, dizia que 5% talvez fosse demais para as possibilidades do país. É demais. Não me dei absolutamente nenhuma ideia. Eu considero que esse número é um número redondo, que carece de evidência científica porque é que é necessário e, portanto, nós temos que ter várias discussões sobre o ponto de vista tecnológico, mas, sobretudo, aquilo que eu quero deixar aqui como uma menção, uma ideia muito clara, é de que nós temos que reforçar a nossa defesa e a nossa segurança. Porque o mundo tornou-se, sempre foi, mas tornou-se um lugar muito mais perigoso. E hoje o direito internacional vale muito pouco para os amigos do Dr. André Ventura, designadamente o Presidente Trump, onde ele foi à tomada de posse. E, portanto, nós precisamos de voltar a ter... colou aqui outra. E ele não disse nada, ele nem contestou. É mesmo um amigo. Entre os povos, esse direito internacional é mesmo um amigo. A lei da força, como Presidente americano dos autocratas deste mundo. Ele podia ter acrescentado, para mim só faltava ali o Seguro ter dito foi, mas ficou à porta. E, portanto, só faltava Portugal esse. E a Europa o que é que tem que fazer?
tem que aprofundar a sua autonomia estratégica. Temos que comprar... Pois era a única coisa que faltava para o Carlitos. Os 5,8 milhões de euros de investimento que vão ser feitos, eu considero que é importante haver esse investimento, mas é necessário que haja planos anticorrupção a acompanhar esse investimento. Porquê? Esse investimento é um investimento que, por regras europeias, não necessita de obedecer às regras da contratação pública e que pode ser feito através de ajuste direto. Aliás, em relação às fragatas, isso já foi feito e estamos a falar de 3 mil milhões de euros. Portanto, é preciso garantir que há neutralidade, imparcialidade, transparência, acho que faz bem. Concorrência, e é necessário esses mecanismos de anti-corrupção. Eu também faria a mesma coisa. Nós tínhamos uma discussão muito séria sobre a estratégia de defesa nacional, sobre o conceito de defesa nacional e depois fazermos essas opções. Eu tenho com muita clareza esta ideia, quero discuti-la com os chefes militares, quero ouvir os partidos porque quero manter o consenso nacional em torno da nossa defesa e segurança e quero convocar o Conselho de Estado para que haja uma discussão séria e serena sobre a nossa segurança. É muito simples, só para dizer. Primeiro, o Dr. António José Seguro conseguiu falar sem ser... Os tempos estão equilibrados, temos que não vou dizer isso. Eu fui interrompido 3 vezes enquanto estava a falar sobre Coitadinho. isso. Não foi, mas acho que foi centrada esta intervenção sobre os Estados Unidos. Acabou a falar de anticorrupção. Bom, então talvez seja eu que não estou muito centrado aqui. Vamos lá ver se nos entendemos. Também tem que haver imparcialidade da parte de todos. A conversa foi para a defesa. António José Seguro respondeu, foi para a defesa. Senão isto não é senão eu não estou a debater só com o meu adversário. Estou a debater convosco também e não queria fazer isso. O Dr. António José Seguro, mais uma vez, mostrou porque é que não tem uma ideia sobre nada. Sobre nada. Quer resolver os problemas da defesa com o Conselho de Estado. Diz sempre o mesmo, que a seta é igual. Um investimento de defesa estruturado. Desde o início até ao fim, 30 minutos de intervenções de cassete. Responder. Não é ideias genéricas. Depois deixe-me dizer-lhe uma coisa, Dr. António José Seguro. Tem que terminar. Só para terminar. Eu não sei a que amigos que se está a referir dos Estados Unidos ou da Inglaterra ou dos países democráticos. Foi à tomada de posse. Mas tenho para mim... Ficou à porta. É isto. Mais vale estarmos do lado de democracias do que estarmos do lado de ditaduras e de tiranias. E eu sabemos uma coisa. Os seus amigos, ainda agora... Os seus amigos, ainda agora... Os meus amigos. Os seus amigos de esquerda? Meus todos? senhores. Os seus amigos de esquerda. De esquerda, é tudo de esquerda, é o de esquerda. Ainda agora... Tenha juízo, pá. No Parlamento Europeu... Tenha noção, pá. E eles tiveram-se contra a condenação da violência no Irão. Os seus amigos... De mulheres. Sim, eu lembro-me bastante do António José Seguro estar no Bloco de Esquerda. E de ativistas. Portanto, quer estar de lado das democracias ou das ditaduras. Peça-me responsabilidades a mim. Eu sei que o Dr. António José Seguro não tem responsabilidade sobre nada. Parece que chegou agora ao país. Parece que chegou agora, aterrou, é um extraterrestre e olha para o país e diz assim: eu não tenho responsabilidade sobre nada. Eu não fui líder do PS, eu não fui deputado, eu não fui governante, eu não fui nada. Eu não sei nada de nada. Tem que assumir responsabilidade. Os tempos já estão desequilibrados, não vamos conseguir equilibrá-los como desejaríamos. É tempo de minuto final. 1 minuto para António José Seguro, 1 minuto final para André Ventura. Duvido isso. Sim, António José Seguro. Bem, eu sou candidato a Presidente da República do meu país e ambiciono ser o Presidente de todos os portugueses. Ofereço ao país a experiência, ofereço a moderação e ofereço uma grande ambição de, através do diálogo e do compromisso institucional com o Governo, fazer de Portugal um país moderno e um país justo. Preocupes, vai ser o teu presidente. É um país que valoriza todos os seres humanos, a dignidade humana. Sei que há muitos portugueses a sofrer, sei que há muitas situações de pobreza, sei que há muitos portugueses que penam a gente fala dia ao 8 final do mês com o salário que têm, com as reformas que têm, e aquilo que é o meu compromisso e o meu empenhamento é competente. Então olha, boa viagem. Tudo farei para que, através da união dos portugueses, nós possamos ultrapassar estas dificuldades e todos podermos contribuir. Não caia no rei despeito, malta, isso é rei despeito. E um país justo, onde ninguém fique para trás. André Ventura? Nos últimos anos, vocês deixaram de ter o vosso país. O país passou a pertencer a um conjunto de elites que ficaram com a maior parte do poder, que absorveram a maior parte dos recursos, do dinheiro, que o distribuíram pelos amigos, que distribuíram por aqueles que queriam e deixaram-vos a vocês na pobreza, com salários baixos, com pensões baixas. Imigrante em Deixaram a maior Coimbra. parte do país Prefiro ser revoltada pelo sistema proxeneta. político. Estas eleições não são só sobre escolher um candidato presidencial. Sobre se queremos... São sobre eleger o Chega nas próximas legislativas. A gente já sabe, André. É sobre se queremos manter tudo na mesma, com um candidato que não fará absolutamente nada, Nada. que se manterá absolutamente refém de todos os interesses do sistema e partidário. Sistema, é de Matrix, é o agente X. Ou se vamos conseguir finalmente dar o abanão que a nossa democracia merece. Quando passaram 50 anos do 25 de Abril, os portugueses têm uma escolha para fazer. E É voltarmos a ter outro 25 de Abril eventualmente daqui. Se querem continuar neste mesmo clima de pobreza, em que os jovens têm que ir embora, em que os empresários têm que sufocar em impostos, em que temos que ficar cada vez mais pobres.
Eu não acredito nisso. Eu acredito num país melhor. Eu quero ser a voz dos que não têm voz e é para isso que conto convosco no próximo dia 8. Muito obrigada, André Ventura, António José Seguro. É gente de sistema, tudo é o sistema para estes bonecos. Desta segunda volta das presidenciais. E ainda são todos iguais. Uma semana e meia de campanha até a hora de escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. E a decisão é dos portugueses, no dia 8 de fevereiro. Muito bom. Sim, senhor. Lá estaremos na urna, pá, que é onde a gente fala.